Vamos hoje começar o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na realidade, ele escreveu essa carta junto com Silvano e Timóteo, né, quando eles estavam em Corinto. E, e Paulo escreveu, e ele endereça a carta à igreja dos Tessalonicenses, à assembleia, a reunião dos Tessalonicenses, identificando assim o lugar, a cidade, o ponto geográfico onde esses irmãos estavam. Mas ele acrescenta: em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque se ele escrevesse a igreja ou a assembleia dos Tessalonicenses, isso valeria para todos os habitantes de Tessalônica, porque no original a palavra igreja é eclésia. E eclésia significa uma reunião de pessoas, independente de serem cristãos, pagãos, corintianos, o que for. Chamou eclésia, chamou reunião de pessoas. Então, para diferenciar de uma reunião de pagãos, ele já coloca em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, para identificar como uma reunião de cristãos e não de judeus. Porque se ele colocasse apenas em Deus nosso Pai, serviria também para judeus que estivessem reunidos ali. Mas nós sabemos que Deus hoje enxerga três classes de pessoas: judeus, gentios e igreja de Deus, Assembleia de Deus. Não estou falando aqui de uma denominação que tem esse nome, hein? Muito cuidado com isso. Então Paulo se dirige a eles, e é bonito a gente ver isso, que ele não fala Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja do pastor fulano. Eu acho horroroso quando alguém chega e fala assim: eu congrego lá na igreja do pastor fulano. O que é o pastor fulano? A pessoa rebaixa a igreja ao nível de um homem, de um líder religioso. Não pode isso. Mesmo Paulo, mesmo os apóstolos, ninguém reunia na igreja de Pedro, na igreja de Paulo. Eles reuniam na igreja dos Tessalonicenses, no caso aqui, limitando geograficamente, né, a sua localização, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa: graça e paz, a voz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça é o que nos capacita para tudo aquilo que tem a ver com a vontade de Deus. E a paz nos deixa serenos e tranquilos em qualquer circunstância, porque eles estavam passando por circunstâncias realmente ruins, por grandes provações, como nós vamos ver mais adiante, né? Mas então eles precisavam de graça para suportar tudo isso e paz para ter tranquilidade em meio àquelas circunstâncias. Ele não deseja para eles muita saúde, muitos bens, muita prosperidade, nada disso. Nós, nós precisamos mesmo para todas as ocasiões, o que nós precisamos é graça e paz. E primeiro temos que conhecer, é claro, o Deus de toda graça e a salvação que nos foi dada de graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E daí no versículo 2, no versículo 3, ele vem com: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Agora, como que essa fé crescia muitíssimo? Como esse amor aumentava de uns para com os outros? Em meio a severas tribulações, severas perseguições, ao ponto de nessa carta eles estarem em dúvida se o Senhor já não teria voltado e eles ficado para trás, porque a tribulação é muito grande, a perseguição é muito forte. E no versículo 3,
ele fala também de duas coisas importantes aqui: fé e amor. A fé nos coloca em contato com a energia que vem de Deus. E a energia que vem de Deus é o amor. É necessário que nós tenhamos fé para podermos amar. Não existe amor sem fé. O amor natural, o amor das novelas, dos filmes, não tem nada a ver com o amor cristão, que é o amor de Deus colocado em nossos corações. Esse amor é o amor real. Vamos então para o versículo 4, quando ele diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Aqui vem então a menção a todas as aflições, a todas as perseguições, a todas as provas pelas quais eles estavam passando. E para isso, eles estavam equipados com paciência e com fé. Equipados com paciência e com fé. Porque isso dava a eles perseverança. A paciência e a fé dão perseverança para suportar. E no versículo 5, ele diz que as perseguições e aflições eram prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Aqui é importante entender que o reino de Deus é a esfera da obediência a Deus, da obediência aos preceitos de Deus. Esse é o reino de Deus. Então, quando você lê lá nos evangelhos, por exemplo, acho que é Mateus 5, se não me engano, quando fala do reino, na realidade ele está falando do comportamento e da atitude que é exigida ou que é esperada de alguém que queira estar nessa esfera do reino de Deus. Mas o reino de Deus não é necessariamente o céu, mesmo porque lá nos evangelhos nós vemos que o reino tem joio e tem trigo. No reino há diferentes tipos de pessoas e existem os falsos e existem os verdadeiros. E aqui então, no versículo 5, ele mostra que eles estavam padecendo por causa para se mostrarem dignos do reino de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Entenda que aqui não está falando de salvação, hein? Nós não nos tornamos mais dignos de ser salvos pelo nosso andar, mas a nossa obediência e o nosso andar de fé certamente nos torna dignos de participar desse reino. É como uma empresa, né? Você contrata um empregado, um funcionário, pelas habilidades que ele tem. Mas é claro que as atitudes dele e a maneira dele se comportar e tudo mais, a educação e uma série de coisas, faz com que ele seja um funcionário seja mais digno que o outro de estar ali naquela empresa. E os dois estão contratados, os dois recebem o mesmo salário, mas um é mais digno que o outro porque ele se comporta de uma maneira mais adequada, mais apropriada às normas e condições da empresa. E aqui, depois de falar que Deus vai dar paga, vai dar em paga, né, como troco, tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui é interessante, tem bastante informação aqui, né? O Senhor permite que o seu povo passe por perseguições, por tribulações, porque passando por isso, o povo desenvolve, o povo de Deus desenvolve capacidades morais para serem considerados cidadãos dignos desse reino. Como eu falei, aqui não é o assunto salvação, porque a salvação é pela fé em Cristo, não é por comportamento. Mas uma vez salvos, o nosso comportamento vai mostrar se somos ou não dignos de levar o nome que nós levamos. Alguns apóstolos se alegravam, a gente tem passagem que fala isso, quando eles sofriam perseguições e tribulações e castigos, porque eles eram achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Eu acho que tem até uma passagem que nos ajuda a entender isso, em Hebreus capítulo 11, versículo 36. Aqui falando dos santos do Antigo Testamento, eles não fazem parte da igreja, ok? Mas são os amigos do noivo, que serão salvos também, serão ressuscitados também, e foram salvos pela fé, não é? Mas passaram por grandes tribulações, grandes sofrimentos por causa da sua fé. No versículo 36 fala: E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Então, o versículo 36, outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Eu estou aqui lendo Hebreus 11, 36. Eu vou pedir depois para algum irmão que gravou aí aquela primeira parte, me mandar pelo menos o áudio, não sei se gravou o vídeo, porque só agora que eu lembrei de ligar a câmera minha aqui, para depois publicar no YouTube. Mas então lemos Hebreus 11, 36, e outros experimentaram escárnios, agora já está ligada a câmera, e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas na terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, o completo aperfeiçoamento desses santos do Antigo Testamento ficará dependente dos santos do Novo Testamento, dos santos da igreja. Mas o interessante aqui é quando ele fala dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. E nós estamos lá em 1 Tessalonicenses falando do reino de Deus, daqueles que são dignos, dignos do reino, porque realmente andam, caminham, vivem com uma atitude que dignifica o reino e o Senhor desse reino. Agora, voltando lá então para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nós encontramos que eles estavam sofrendo tribulação e o Senhor já avisava que ia dar paga. No versículo 6, deem paga a tribulação aos que vos atribulam.
Então eles deviam saber que aquilo que eles estavam sofrendo estava anotado no caderninho de Deus, que ele ia também recompensar, né? Recompensar com tribulação aqueles que os atribulavam. E os atribulados, no versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso, descanso conosco quando se manifestar o Senhor desde o céu com os anjos do seu poder. Entenda que essa manifestação do Senhor não é arrebatamento. O arrebatamento acontece antes disso. Essa manifestação é quando ele vem para reinar. Aí todo olho verá, aí todos ele virá com os salvos. Então todos verão aquela multidão descendo com Cristo para reinar no mundo e os salvos com ele. E aqui ele mostra que no versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. As pessoas vendo os santos, os salvos, darão glórias a Deus. Darão glórias a Deus. E para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Então o mundo vai olhar e falar assim: olha lá, até o Mário está no meio daquela turma lá, mas era um cara tão tranqueira, como é que ele está lá? A graça de Deus o alcançou. Por isso que vão admirar a Cristo naqueles que creram nele, naqueles que ele salvou. É como se nós fôssemos as medalhas de Cristo, né? As vitórias de Cristo expressadas em cada salvo, em cada alma que foi resgatada. Quando vier para ser glorificado, segundo Tessalonicenses 1:10, nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Agora ele vai falar no versículo 11, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, a dignidade aqui de novo, e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus. Agora, uma outra coisa importante aqui é que eu acho que cabe aqui a gente inserir a diferença, porque pode não fazer muito sentido, né? Quando fala o senhor vindo, se fazendo admirável e tal, alguém pode perguntar: isso é arrebatamento? Não, não é arrebatamento. Então, vamos fazer uma comparação do que é o arrebatamento e do que é a manifestação de Cristo. São duas coisas diferentes. No arrebatamento, que nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, Cristo vem no ar. Ele vem e para no ar. Não desce até a terra. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os santos do Antigo Testamento, que morreram, os que foram ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é arrebatamento. O Senhor não desce na terra. O Senhor desce até os ares, no céu, e chama. E aí, primeiro, os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitam. Os do Antigo Testamento e do Novo Testamento também ressuscitam. E em seguida, os vivos são transformados. E aí essa multidão toda sobe para se encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Acima da terra. Acima da terra. Fora da terra. Enquanto isso não. 7 anos depois, o Senhor vem na manifestação dele para reinar, para julgar o mundo, julgar as nações e reinar.
Ele desce, mas daí ele não para nos ares. Ele desce até a terra. Isso você encontra em Zacarias 14, versículo 4. Lá diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um grande vale muito grande. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então ele vem, põe o pé no chão e o Monte das Oliveiras racha no meio. Tamanha é a presença do Senhor aqui na terra. Essa é a manifestação de Cristo. Ele vem até a terra, até o chão. O arrebatamento, ele para nos ares e são os seus que sobem para encontrá-lo nos ares. Ok? Voltando agora ao arrebatamento. No arrebatamento, ele vem para os seus santos. Ele vem buscar os seus santos. E lá nós lemos 1 Tessalonicenses 4, o versículo anterior, nós lemos o 17. No versículo anterior fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Não confundir essa trombeta de Deus com a última trombeta do anjo. Lá em Apocalipse tem as trombetas que os anjos tocam. E tem a sétima trombeta do sétimo anjo, não é a trombeta de Deus. Aqui é a trombeta de Deus. Muitos fazem confusão e falam assim: ah, mas é porque essa trombeta é a. Não, não é. Lá é trombeta de anjo. É só ir lá e ler. Eu acho que é Apocalipse 7, se não me engano. Lá é trombeta de anjo. Aqui é trombeta de Deus. É outra trombeta. Não confunda. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui ele faz uma distinção. Primeiro o alarido, né, a gritaria, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Isso para acordar os que estão mortos, né? Na verdade, só os corpos que estão mortos. Só os corpos que estão dormindo. Os espíritos não, porque a gente sabe que o corpo dorme, mas o espírito continua consciente. E a voz do arcanjo tem a ver com Israel, porque geralmente era o arcanjo que trazia notícias para Israel. Então, aqui tem uma separação, tem uma distinção entre o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus para diferentes classes de pessoas que serão levantadas dos sepulcros nesse dia, né? E depois os vivos serão transformados e arrebatados. E aí, então, essa é a diferença. No arrebatamento, ele vem para os seus santos. E na sua manifestação? 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, ele vem com os seus santos. Percebeu? Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Isso vai ser na manifestação. Primeiro ele vem para os seus santos, para ressuscitar e transformar os seus santos e levá-los para o céu. Depois, na sua manifestação, 7 anos depois, ele vem com esses santos que foram ressuscitados e transformados. E em Judas capítulo 1, versículo 14, diz a mesma coisa. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Essa é a vinda do Senhor na manifestação. Ok? Outro ponto que diferencia, que difere o arrebatamento da manifestação ou vinda de Cristo, é que no arrebatamento, o arrebatamento é um mistério. É um mistério. Hoje eu recebi uma pessoa escreveu, falou assim: arrebatamento não existe na Bíblia. Eu até mandei esse versículo para ele, né? Mandei esse versículo. Não existe porque ele aprendeu errado, né, nas igrejas que ele vai. O arrebatamento está muito claro lá em 1 Tessalonicenses 14, 4.
Arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4. E em 1 Coríntios 15, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Por que era mistério? Porque ninguém sabia. Existem mistérios que foram revelados apenas aos apóstolos, que não eram conhecidos nem dos santos e nem dos profetas do Antigo Testamento. A igreja era um mistério. O arrebatamento era um mistério. Então, se a pessoa não souber distinguir o que é para Israel e o que é para a igreja, ela vai perder de vista os mistérios. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando aqui do arrebatamento, ok? Era um mistério porque era desconhecido dos profetas do Antigo Testamento. Já na manifestação de Cristo, quando ele vem à Terra para julgar as nações e reinar, não é um mistério. Os santos do Antigo Testamento sabiam que ele viria, já esperavam isso nas profecias. Os Salmos 72, Isaías 11, Zacarias 14, são todas passagens que falam da vinda de Cristo para julgar o mundo e para reinar. Então não era mistério. O arrebatamento é um mistério, era um mistério para os santos do Antigo Testamento. A vinda do Senhor para reinar não era um mistério, todos eles sabiam. Outra coisa importante entender, na, na vinda do Senhor com os seus santos, haverá, isso não é arrebatamento, isso é a vinda dele para pôr os pés no chão. Haverá manifestações do céu, no céu. Lá em Mateus 24, versículo 29, deixa isso muito claro, olha só. Logo depois da aflição daqueles dias, ele está falando aqui da grande tribulação, pela qual a igreja não passará, ok? Será o mundo e, em especial, o remanescente de judeus fiéis que se converterá ao Messias depois da partida da igreja. Esses passarão pela grande tribulação. Então, em Mateus 24, versículo 29, diz que logo depois da aflição ou tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Ou seja, uma visão tremenda para quem está na terra. Olhar para cima e ver coisas acontecendo, coisas medonhas acontecendo no céu, na atmosfera, acima da terra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa é a manifestação de Cristo, ok? Não é o arrebatamento. O arrebatamento é secreto. O arrebatamento só verão aqueles que serão arrebatados ou serão ressuscitados, porque ele não vem até a terra, ele para nos ares. Então, muitos não conseguem entender isso, desprezam esse conhecimento, né? Porque foram ensinados errado. Outra coisa, em 1 Tessalonicenses 4, na continuação dos versículos que nós lemos até o 17, ele fala assim no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que os mortos vão ressuscitar e os vivos vão ser arrebatados, vão ser transformados. E em seguida ele fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas quando é falado da manifestação de Cristo, quando ele voltar à terra para julgar as nações e para implantar o seu reino, o que é falado dessa situação, desse momento? Segundo Tessalonicenses 2, é toda essa passagem que nós já lemos hoje, desde o versículo 1 até o versículo 12. Porque não lemos hoje, né? Esse será o próximo capítulo. É 2, versículo 1.
Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, e eu acrescento aqui, quer por vídeo de pastor terrorista no YouTube, como vindo de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque o que tem mais é gente apavorando os crentes, dizendo que eles vão passar pela grande tribulação, que eles vão estar aqui quando o anticristo se manifestar. E tem um monte de... tem o chip, já teve o chip do Obama, o chip da Dilma, não sei se fabricaram o chip do Lula, mas são pregadores de, de, de sinistrose, que querem só se perturbar os crentes. Que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então, quando chega alguém, manda, Mário, olha, esse pastor está falando que já começou a grande tribulação. Eu falo, filho, a grande tribulação, lá quando fala dela em Mateus 24, fala assim: haverá tribulação como nunca houve na história da humanidade. Ora, nós tivemos na história da humanidade duas guerras mundiais recentes e tivemos um dilúvio lá atrás. Tudo isso foi tribulação, mas essa que vem é uma que nunca, como nunca houve no mundo. Ai, Mário, tá? Será que nós já estamos na grande tribulação? Porque a gasolina aumentou. Ai, 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 ai. Você acha que. Eu me lembro no tempo da. Logo que eu me converti, né? Depois que eu me converti, um tempo depois, já estava entendendo algumas coisas. Aí o irmão que pregou o evangelho para mim veio falar que não, nós já estamos na grande tribulação, já estamos em Apocalipse, né? Ele pegar aquela passagem lá de vendendo azeite por não sei quanto, tá, tá, tá. Isso é tudo lá na frente, não tinha nada. E olha que estava na década de 80, ele estava achando que já era tribulação, porque nós estávamos num tempo de dificuldade, faltava emprego, veio plano real, plano Collor, plano não sei o quê, tentavam remendar de todo jeito a economia do Brasil para ver se conseguia, né? Mas a pessoa que pensa assim tem visão curta, tem visão míope. Tem visão míope, porque só pensa em termos de Brasil. Mas peraí, e o resto do mundo? Como é que está? Ah, muito bem, obrigado. Tem muitos lugares que estão ótimos. Então, não analise as coisas pelo Brasil. É importante analisar no contexto geral. E nós não vamos passar pela grande tribulação. E aqui, segundo Tessalonicenses 2, nós vamos deixar para a próxima, quando vai ser detalhado aqui. Mas vamos voltar apenas para aquilo que eu estava falando aqui, a comparação entre o arrebatamento e a manifestação de Cristo. Então, o arrebatamento é um momento de bênção, portanto, consolai-vos. O apóstolo Paulo fala aqui, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos. Por quê? Porque é bênção. O arrebatamento é bênção, é um momento de consolação. Não é de terror, como será a grande tribulação e a manifestação de Cristo vindo julgar as nações. Que mais? Outra diferença é que o arrebatamento acontece num momento, num piscar de olhos, como nós lemos lá em 1 Coríntios 15. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então vai ser assim, pá, já estamos no céu. Na realidade, eu li um comentário que, no original, aqui deveria ser no momento, num fechar e abrir de olhos. Por quê? Porque eu vou fechar os olhos aqui, a hora que eu abrir de novo, numa piscada,
Eu fecho os olhos, quando abro de novo, o que eu vejo na minha frente? O Senhor. Vai ser assim o arrebatamento. Você vai fechar os olhos aqui e abrir no céu. Rápido assim. Não vai nem despentear o cabelo, não vai ter vento, não vai subir com ventando. Não se preocupe aí as irmãs que vai despentear o penteado. Não. Fechou os olhos, abriu, está no céu. Então, isso aqui é imediato. É imediato. Já a manifestação de Cristo, ela, embora ela aconteça em etapas, né? A gente sempre tem que lembrar disso, porque alguns vêm com teorias mais mirabolantes, né? Que vai ser transmitida via satélite, por isso que o mundo inteiro verá, né? A manifestação de Cristo. Ou então que a Terra é plana, por isso que vai dar para o mundo inteiro vai enxergar Cristo voltando. Não tem nada disso. Nós não sabemos exatamente como será essa manifestação, mas em Mateus 24, 27, ele dá o exemplo do relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então todo olho verá, mas não necessariamente no mesmo momento. Porque até mesmo o relâmpago viaja, né? Em Apocalipse 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, isso é a vinda de Cristo, a manifestação de Cristo. A gente teria que estudar mais a fundo aqui. Aquele livro, Acontecimentos Proféticos, explica que essa vinda se dará em várias etapas. Primeiro, ele vem no Monte das Oliveiras, ele vem para os judeus primeiro, para libertar os judeus, o remanescente que está aguardando ele. E depois, há outros povos que escutam notícias vindas da Judéia de que aconteceu alguma coisa lá. E aí entra em cena, entram esses outros povos também. Mas aí seria um estudo mais prolongado aqui. Uh, Quando a gente lê do arrebatamento, ele não tem a ver com o mundo, hein? Porque ele é para os santos do Antigo Testamento, os santos da igreja. Não tem nada a ver com o mundo, o arrebatamento. Já a manifestação de Cristo tem tudo a ver com o mundo. Se você ler Mateus capítulo 24, e depois capítulo 25, você verá tudo o que vai acontecer na manifestação de Cristo. Outra diferença é que para a igreja, ele vem como a estrela brilhante da manhã. Isso está em Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã é aquela que você vê logo, quando começa a amanhecer, ela está lá em cima brilhando. Ela é bem visível, logo a hora que está amanhecendo. Não é? Já para quando ele vier para Israel, ele vem depois disso, porque ele vem como o sol. Ele vem como a estrela da manhã para a igreja. Ainda está escuro, só os seus enxergam. Mas quando ele vem para Israel e para as nações gentias, ele vem como o sol. Isso está em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, aqui falando de judeus, né? Nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. O que mais que a gente pode falar aqui? A outra coisa importante
Muitos pensam que Mateus 24 esteja falando de arrebatamento, quando fala lá dos que. Isso aqui é importante notar, porque é um engano muito comum, até daqueles que creem no arrebatamento. Mas daí eles olham isso aqui como se fosse o arrebatamento. Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa é a manifestação de Cristo vindo ao mundo para julgar as nações, ok? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta. E o Senhor fechou a porta. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebe, se eu fizer uma pergunta aqui, o que levou a todos? O dilúvio. Levou para onde? Para a morte, porque morreram todos afogados, né? E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Como será levado? Arrebatamento? Não, não, morte, morte. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Morte, como foi no dia de Noé. Os levados eram os mortos. Os que ficaram, ficaram para povoar a terra e entrar no reino de 1000 anos de Cristo na terra, sem ressuscitarem. Deixar passar o brother aqui que está tocando um rap aqui no carro dele. Olha lá. Ah, como essa gente gosta de fazer barulho, eu não acredito. Será que eu era assim? Acho que eu era assim também quando jovem, né? A gente, quando é novo, é meio tonto. Depois cresce e fica tonto velho. Ah, voltando então, voltando lá, alguém já deu até uma opinião aqui. Amém? Esse amém é por causa do tonto velho ou por causa do tonto jovem? Ah, então, voltando lá para o nosso 2 Tessalonicenses, capítulo 1, né, que a gente está falando aqui da diferença do arrebatamento, onde é que eu parei? Ele vem como sol de justiça, enquanto que para a igreja ele vem como a brilhante estrela da manhã. É, então, os que são levados no arrebatamento são levados para a bênção. Os que são levados na manifestação de Cristo são levados pela morte, como nos dias de Noé. Ok? Agora, quando que vai acontecer o arrebatamento? Ninguém sabe. Não tem nenhuma indicação. Não tem nenhuma indicação. Mas quando vai acontecer a, a manifestação de Cristo? Aí você tem algumas pistas, algumas pistas no Antigo Testamento. Daniel fala alguma coisa disso, né? Quando ele fala que a ciência se multiplicará, muitos voarão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Esses são os últimos dias. Os últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Nunca a ciência se multiplicou tanto quanto nos últimos 100 anos. Pensa só o que aconteceu nos últimos 100 anos. O homem foi capaz de voar. O homem foi capaz de viajar para o espaço. A, a ciência inventou uma bomba que é capaz de destruir o mundo inteiro. Nada disso existia 100 anos atrás. Então, nós estamos realmente no limiar. Está acabando o tempo. Nós estamos na prorrogação do segundo tempo.
Então, nada mais falta para acontecer o arrebatamento. Se bem que o arrebatamento não dependia, nunca dependeu dessas coisas, mas a manifestação de Cristo, sim, dependia dessas profecias que você encontra lá em Daniel, você encontra em Apocalipse e várias outras passagens, mostrando como é que estaria o mundo quando Cristo viesse na sua manifestação para julgar as nações. Ah, meu fôlego acabou. Eu acho que eu vou parar por aqui. Pode fazer um desconto aí no Pix, viu? O Mário não falou o tempo regulamentar. Ah, o Valdemir perguntou como compreender sobre Davi. Ah, olha, é melhor você olhar lá no vídeo, viu? O Leandro, porque fala aqui, isso é uma passagem que ele fala assim, no Tribunal de Cristo, as nossas obras, as obras feitas por meio do corpo, serão julgadas. E nós já tínhamos corpo antes da nossa conversão. Então, realmente, elas serão expostas, não para nossa vergonha, mas elas serão expostas durante o Tribunal de Cristo. Mas como já tem um vídeo lá que fala disso, né, no Tribunal de Cristo, eu peço a você que você procure, porque lá deve estar até melhor o vídeo do que eu. Eu não conseguiria lembrar de todos os detalhes de tudo que eu falei nesse vídeo. Mais alguma coisa aqui? Segundo Samuel, Deus entregou as mulheres de Saul a Davi. Alguém. A Edna levantou a mão. Sim, irmão, tem uma pergunta. Pois não. Nessa passagem que fala um será levado e outro será deixado. Isso. Esse que será levado, ele morre, mas ele volta no tribunal final, depois do milênio, para receber a sentença? Eu creio que sim, né? Porque ele é morto. Ele é morto. Ele se junta a todos os que são mortos em diferentes momentos da palavra de Deus. Mas todos os mortos terão de se apresentar depois diante do grande trono branco. Isso não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para os salvos e acontece antes do grande trono branco. Então, os mortos, sim, serão julgados, e então esses também, né? Eu creio que sim. Algum irmão comentou outro dia que esses já seriam lançados direto no Lago de Fogo, mas eu não encontrei um fundamento para isso, porque eu entendo que quando fala lá no final do Apocalipse que o mar devolverá os seus mortos, e todos os mortos vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo, eu acho que ali não faz exceções, não. Claro que nenhum crente vai passar pelo tribunal de Cristo. O Leones pergunta, a passagem de Judas que fala que Enoque profetizou, tenho certa dúvida. Não, ele fala que profetizou. Não tem nada a ver com o livro de Enoque, hein? Muita gente usa essa passagem de Judas para falar de um tal livro de Enoque que tem por aí. Mas aqui não fala que Enoque escreveu um livro e nem que tenha publicado esse livro. Fala apenas que ele profetizou. E o que ele profetizou foi transmitido de pessoa para pessoa até chegar a nós, né? Até chegar na revelação aqui. Mas a Edna tinha perguntado, o que foi que perguntou, Edna? Ah, se esses que morrem, esses que morrem vão passar pelo grande trono branco. Acho que é isso, né?
Bom, quem tiver mais alguma dúvida, sabe como entrar em contato comigo. Às vezes eu posso responder até com mais detalhes, ok? Mas o meu gás acabou. Sinto muito. Ok, Mário. Então vamos ver onde foi que parou. Nós paramos em. Aqui no versículo 10, 2 Tessalonicenses 1:10. é, Não, eu acho que já podemos encerrar, né? Esse capítulo 1. Encerrou realmente. Foi. Né? Vamos para o capítulo 2, semana que Foi vem, isso mesmo. se a gente ainda estiver aqui. O capítulo 2 é bem rico de informações. E tem muita confusão em cima desse capítulo 2 também, quando fala do anticristo. Pessoas que acham que ele vai se manifestar enquanto a igreja ainda estiver aqui na Terra. Mas não vai. Ele não entra em cena a não ser depois que a igreja sai de cena. É isso aí. Ok, Mário, certo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Registrado já aqui. Pronto. Isaac, você poderia agradecer, Isaac? Vamos. Nosso bendito Deus, nosso Pai, que está nos céus. Pronto? Desculpe. Tira a gravação, hein, irmão. Desculpe, viu, Isaac? Não, tudo bem.